bloco nós teremos agora a participação do Dr. Rodrigo Manso Damasceno, ele que é promotor titular da primeira promotoria da comarca de Itapajé. E Dr. Rodrigo vem aos estúdios da Atitude FM falar ao vivo para a população do nosso município, sobretudo para a comunidade escolar, pais e mães de alunos e evidente também aos estudantes. Nós temos tido nas últimas 2 semanas pelo menos muitas reclamações no que diz respeito à falta de transporte escolar. Nessa semana tivemos uma entrevista com o secretário da Educação, professor Carlos Alexandre de Souza, e ele informou que uma empresa, que o problema acontece, segundo o secretário, pelo seguinte: uma empresa que foi vencedora de 51 rotas, ela está deixando de cumprir com 38 dessas rotas. O secretário informou que já estão sendo tomadas medidas administrativas e se esse problema não for resolvido, medidas judiciais devem ser tomadas também, mas a população sempre recorre ao Ministério Público quando há essas deficiências no serviço público, porque é o papel do Ministério Público fazer essa fiscalização. E nós lembramos bem que no início dessa gestão, o doutor Rodrigo Manso, ele de uma forma até preventiva, ele fez uma série de recomendações de uma mudança do modelo de licitação do transporte escolar, para que nós tivéssemos maior clareza, maior transparência e que as empresas pudessem prestar um melhor serviço. Mas eu vou trazer agora a participação do Dr. Rodrigo Manso, que a população está ansiosa para que ele fale sobre esse assunto. Dr. Rodrigo, boa tarde. Qual o posicionamento do Ministério Público quanto a essa deficiência do transporte escolar que está sendo observada em Itapajé? O passado não nos remete a uma política pública relacionada a transporte escolar exitosa. Parecia que era um arremedo, algo do gênero, muitos transportes em caráter precário, sem assegurar mínimos direitos, sobretudo relacionados à segurança, motoristas não qualificados, carros em estado de depreciação avançado, e era isso que era disponibilizado. Em contrapartida, um preço alto por esse serviço. Quem tem possibilidade de fazer essa investigação em relação ao valor que era dispendido com esse serviço público, para financiar esse serviço público, sempre pensa que poderia ser fornecido algo menor para as crianças. Com base nisso, a gente traçou uma estratégia até transplantando do município de Itauá, salvo engano, esse modelo, que é um modelo de licitação não por um valor global, como se diz, licitar o objeto como inteiro, mas licitar as rotas. Já que a demanda é conhecida e pode ser individualizada, fez dessa forma, houve uma adesão do município, o município assinou um termo de ajustamento de conduta, porque reconhecia um problema que, no final das contas, em última instância, gerava dispêndio de dinheiro. O dinheiro público é algo caro à sociedade, porque falta para muita política pública, então a gente tem que fazer o melhor uso dele, e sempre fazendo o melhor uso dele ainda vai faltar, porque as necessidades públicas, pode-se dizer, são infinitas, né? Os anseios, eles são os melhores possíveis, mas nem sempre nós conseguimos atingir os objetivos, que é garantir em todo ramo, em toda a seara, o maior nível de acesso a políticas públicas dignas, né? Então, nesse caminho, nós fazendo um trabalho não mais repressivo, mas primando por um trabalho preventivo, e que, por óbvio, acabou atrasando um pouco o trâmite de um processo que, de certa forma, é complexo, que é o processo licitatório grande, que envolve uma série de rotas. Esse processo não saiu no tempo que nós, do Ministério Público, imaginávamos, e até mesmo da própria administração. Mas, sem desfocar, nós entendíamos que tínhamos que seguir em frente, e o processo licitatório foi feito. Esse processo licitatório, tive até presente na abertura da sessão e fiz um pronunciamento breve lá, mas, mais uma vez, procurando sensibilizar as pessoas que estivessem lá, que o propósito era a gente fazer uma mudança de paradigma, que a gente gerasse a olhos vistos para a população um impacto de qualidade, não mais de quantidade. Esse discurso foi até, de certo modo, eficiente, até para o quê? Para inibir algumas pessoas que saíram sem justificativa da sessão, e que me levantou até, na ocasião, a suspeita de: estavam ali para quê?
porque se nós nos dirigimos a uma comissão de licitação com documentações representando que seja os interesses de uma pessoa jurídica ou até mesmo de uma pessoa física, que foi facultado a pessoas físicas também participar, o que foi uma inovação, isso muito nos causou espanto. E a debandada foi grande, principalmente antes de eu chegar, porque foi anunciado que eu participaria ali da licitação e metade do pessoal que iria participar foi-se embora. Isso foi algo que me chamou a atenção. Seguindo a isso, o processo licitatório ele foi concluído, 70% por convenção contratual, previsão contratual, deveria a empresa provar a existência do carro de patrimônio e existência de vínculo previdenciário, vínculo trabalhista com os motoristas. Deveria a empresa, por óbvio, nessa oportunidade da contratação, provar que tem capacidade técnica para desempenhar o serviço. E a comissão de licitação, especificamente a prefeitura, em sentido amplo, teve uma dificuldade muito grande, porque se deparou com empresas, primeiro, uma que renunciou ao direito, porque não viu, numa audiência, inclusive, que a gente fez na promotoria, onde estiveram presentes o prefeito, o secretário, procuradores e o pessoal das empresas vencedoras. Uma renunciou naquele momento e depois formalizou a participação, e outras externaram a dificuldade de prestar o serviço. O que é que me pareceu ali? Que naquele momento já se retratava uma dificuldade no plano da execução, no dia a dia, e ela vem ocorrendo. Agora, todo tipo de falha de execução de um serviço, ele não pode ser reputado ao Ministério Público. O Ministério Público ele não tem poder executório. Na verdade, quem decide a melhor forma de executar o serviço é a Prefeitura. Nós, em vários momentos, estamos nos ladeando com a Prefeitura, sempre que solicitados para fins de até mesmo consulta informal, ao promotor de justiça é vedado fazer consultoria jurídica, até porque existe uma procuradoria no município, do município. Mas, informalmente, no sentido de colaborar, até porque estamos envolvidos no processo, existe um processo administrativo acompanhando o Serviço Público de Transporte Escolar, nós estamos sempre à disposição para trocar ideia. Como o senhor disse, um trabalho preventivo, para que evite problemas maiores no futuro, não é? Perfeito. E muito me deixa triste nós ouvirmos e tomarmos conhecimento. É claro que isso não afeta o nosso trabalho, mas nos deixa triste que o Ministério Público está inviabilizando o transporte. Olha o que está acontecendo. Ontem eu tomei conhecimento, não vou citar nome, até porque eu não vim aqui para atacar, ninguém veio aqui para esclarecer. Que determinado vereador ou vereadora foi à tribuna reputar o Ministério Público essas dificuldades iniciais nesse segundo semestre no que se refere ao transporte escolar. E tirar a Prefeitura de qualquer tipo de responsabilidade. Assim, de duas uma. Ou essa pessoa, ela não conhece com profundidade o tema e, em razão disso, está sendo irresponsável no uso das suas prerrogativas, porque o vereador ele não tem aquela liberdade ampla e restrita para falar o que quer. Ele deve ter responsabilidade com o que ele fala, porque ele é ouvido por muitas pessoas e as pessoas acreditam no que está sendo falado ali. Então, quer dizer, o vereador, quando ele quer fazer um apontamento contra uma pessoa, ele tem que estar fundamentado em relação a isso. E, em razão disso, eu pretendo, semana que vem, me fazer presente na própria Câmara Municipal. Muito bom. Para fazer esses esclarecimentos aos vereadores, porque nenhum deles se dignou a ir ao Ministério Público atrás de esclarecimentos antes de usar a palavra. Mas o Ministério Público vai até a Câmara Municipal para fazer esses esclarecimentos, até porque eles devem assegurar esse contraditório à nossa instituição. Perfeito. Doutor Rodrigo, o que me parece é que, independentemente do modelo que seja adotado na licitação, se seja um objeto global, um único lote, ou rotas divididas por lote, o que me parece é que quando uma empresa ela vence a licitação, ela tem por obrigação prestar o serviço. E é isso que não está acontecendo em Tapajé. Uma empresa ganha 51 rotas e deixa de prestar esse serviço em 38. O que é que o Ministério Público pode fazer
e aí talvez não, certamente em conjunto com a prefeitura, para que essa empresa seja ou desclassificada, ou ela seja orientada a desistir imediatamente, porque se nós formos seguir todo o trâmite burocrático até a desclassificação dessa empresa e substituição por outra, ou realização de nova licitação, o ano letivo já tem acabado. O que é que o Ministério Público pode fazer, e Poder Judiciário e Prefeitura, para que essa empresa seja obrigada a prestar o serviço para o qual ela foi contratada? Perfeito, Marden. Eu entendo que a sua indagação, em última instância, ela quer dizer como se resolve esse problema o mais rápido possível, porque Exatamente. crianças estão perdendo aula. Isso já foi falado ao secretário de Educação, já foi falado a outras pessoas relacionadas à pasta. Decisões administrativas, elas têm que observar também o princípio da eficiência. Eles já constataram que essa empresa, ela não está cumprindo o objeto. Já notificaram, inclusive, eu tive acesso à documentação. A Procuradoria, ela tem que agir, instaurar um procedimento administrativo, eventualmente até suspender esse contrato para fins da empresa comprovar que ela tem capacidade, mas que por alguma intercorrência aconteceu algum problema, o que numa decisão administrativa pode resultar até uma rescisão contratual. Paralelo a isso, a prefeitura tem que fazer uma contratação direta. E ela é viável por quê? O que nós observamos na prática aqui? Boa tarde. Tudo bem? O que nós observamos na prática aqui? Empresas ganham e funcionam como se fossem intermediárias. Elas sublocam o serviço, né? Todinho, 100%. O que resulta a olhos vistos? Que quem presta serviço é o próprio itapajiense. Não vem um ônibus de fora, não vem um motorista de fora, não vem nada de fora que pertença formalmente ao quadro daquela pessoa jurídica vencedora da licitação. Então essa pessoa jurídica, ela é o quê? Podemos suspeitar, para não ser leviano no uso da palavra, que trata-se de uma empresa fantasma. Pelo menos no que se refere à execução daquele objeto. Não tem um empregado que exerce o objeto contratual, como é que vai fazer isso? Vou contratar uma obra de 1 milhão e nunca levantou nada, não tem um engenheiro no negócio, ganha-se, depois a gente vê isso. Essa empresa em questão, que ganhou essas 51 rotas, se nós fôssemos nos apegar ao que diz a lei de uma forma bem rígida, ela teria que ter pelo menos 51 veículos. Mas essa empresa, nós pesquisamos, ela tem um capital social de R$250 mil. Não compra nem um ônibus. O que é incompatível, não é, com esse número de rotas que ela venceu, né? Perfeito. Não compra nem um ônibus ou talvez compre só um, com muita dificuldade, daqueles que são capacitados a andar no nosso território, né? Um território dificultoso, onde o ônibus tem que ser tracionado, com algumas características peculiares, dentro de um plano ideal, né? Enfim. Então, sabedor dessa situação, isso por si só já nos traz a ideia de que o assunto é complexo. O assunto é complexo. Por quê? Porque a praxe é contratar direto. A praxe é contratar direto. Não vem participar de licitação empresas que de fato não vão depender do cara que tem o pau de arara. E a gente não consegue se livrar do pau de arara. O que é um absurdo. Em 2017 a gente está transportando crianças que estão indo estudar em pau de arara. É uma coisa assim que, assim, eu como cidadão, antes de ser promotor, sou cidadão, eu me compadeço dessa realidade dessas crianças. Porque não tem um pai que tem uma condição de contratar um transporte escolar adequado, não tem um pai que ele opte por mandar o filho num pau de arara. Ele vai contratar uma peruazinha, uma vanzinha e tal, e vai de van. Agora, quem não tem dinheiro vai de pau de arara. E a prefeitura está contratando o pau de arara. Então, quer dizer, o Ministério Público está lutando para, se não hoje, o mais breve possível, a gente mudar essa realidade do pau de arara. Da prefeitura, se for necessário, aumente o valor do contrato, mas exija os ônibus adequados. Porque, no final das contas, tudo se resume a uma cifra econômica. Doutor, é o seguinte, a gente fornece o que é viável economicamente. Gente,
economicamente para a gente fornecer, porque o contrato, o valor que nós recebemos não nos permite dar um ônibus em condições como o Código de Trânsito Brasileiro manda, como o Estatuto da Criança e do Adolescente manda, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação manda, como a Constituição em um plano maior manda. Então, quer dizer, a gente vai de acordo com a nossa realidade econômica. A gente não... Então, quer dizer, talvez também, Marley, tenhamos que discutir a real necessidade de elevar os valores desse contrato para fins de quê? De conseguir atrair o empresário, aquele empresário que, obviamente, quer ganhar o dinheiro, visa o lucro e tem a vontade de prestar um serviço de qualidade, na forma como prevê o edital. O que o edital ele não foge da legalidade em momento nenhum. É Código de Trânsito Brasileiro o tempo todo e tal, exigindo aqueles requisitos de resoluções, inclusive do CONTRAN. Então, quer dizer, no plano formal é uma beleza, mas no plano da realidade é algo completamente diverso e quem perde é a sociedade. Em relação a valores, inclusive nós falávamos ontem, na quarta-feira, quando o Dr. Bastos participava do programa, essa empresa que não está prestando serviço, e ao que eu saiba, é uma licitação tipo menor preço. Você oferece o menor preço para prestar o serviço. E essa empresa ganhou essas 51 rotas, se eu não me engano, com algo em torno de R$130 mil. Mas a informação que nós temos, como o senhor disse, como é de conhecimento de todos, essa empresa ela vence a licitação e subloca. Mas não tem havido um acordo entre a empresa e os proprietários dos veículos que fazem essas 38 rotas no que diz respeito a valores. Os motoristas acham que são valores não vale a pena, são valores muito pequenos. Aí eu pergunto, do que adianta você oferecer um menor preço quando você não vai ter condição de oferecer o serviço pelo aquele menor preço? A situação está aí, mais de 500 crianças sendo diariamente prejudicadas. Perfeito. E isso é uma experiência que é muito bom que se discuta publicamente para fins de aperfeiçoamento no futuro próximo. Qual um ponto induvidoso? Quem presta serviço hoje em Tapajé é quem mora em Tapajé, tem um carrinho em Tapajé e presta serviço. Qual é o outro ponto incontroverso? É que o valor não atrai pessoas de modo a, pessoas jurídicas especificamente, de modo a vir com seu cabedal patrimonial, carros e motoristas e tal, suportar o ônus econômico da prestação do serviço. Por quê? Porque o preço do contrato não atrai, não vai o quê? Cobrir os custos e, óbvio, separar a parcela para lucratividade, que é o objeto de qualquer empresário, e é mais do que justo e que isso seja. Então, quer dizer, o modelo, aquela mudança de modelo, idealmente, devemos insistir. Questão da licitação por rota. Agora, para fins de atrair pessoas com a maior possibilidade de resolver o problema de maneira efetiva e permanente, da gente dar um salto de qualidade definitivo, Marden e ouvinte, que a gente possa discutir a questão do impacto financeiro para fins de atração desse pessoal de boa capacidade de execução do contrato. Perfeito. Bom, então agora nos resta aguardar as questões legais, de que forma essa empresa vai ser responsabilizada pela não execução do trabalho. Mas, doutor Rodrigo, e também tem aquela questão que a gente tem que insistir, como o senhor disse, numa mudança de cultura. Muitas vezes isso demora, gera alguns transtornos, gera alguns inconvenientes, mas quando isso é incutido na cabeça da população, quando isso é de fato aplicado, isso também gera retornos que acho que os benefícios futuros podem ser bem maiores do que o transtorno de hoje, não é isso? Com certeza. Assim, eu quero aqui ser justo e dizer que, no que se refere especificamente, e o tema é transporte escolar, tanto o secretário de Educação e a equipe dele, muitos variam e vão à promotoria imediatamente quando solicitado, quanto o próprio prefeito e a sua equipe lá, no trato com o Ministério Público em relação a essa temática, sempre são solícitos, até surpreendentemente solícitos, no sentido da celeridade no atendimento das nossas solicitações. Então, nesse ponto, em relação ao relacionamento institucional, no desiderato, com a finalidade de a gente avançar nessa temática sensível, está sendo a postura
de diálogo entre as instituições está sendo, na minha avaliação, muito eficiente, o que talvez esteja ainda gerando um certo problema que reflete na prática com essa deficiência na prestação de serviço, algumas situações relacionadas à própria execução e relacionadas a esses desdobramentos desses processos licitatórios, que obviamente não foi como se imaginava em relação a selecionar prestadores de serviço que de fato tivessem possibilidade de prestar o serviço. Mas isso, volto a reafirmar e quero frisar, não inibe, não escusa a prefeitura de cumprir com o serviço público. Tomar uma decisão administrativa rápida e eficiente é obrigação da prefeitura, no sentido de suprir essas 51 rotas que você mencionou, onde 38 não estão sendo prestado serviço imediatamente, com contratações diretas a partir de procedimentos licitatórios de dispensa. E a nossa sugestão também, Mário, era isso que eu ia perguntar. A nossa sugestão é que essa dispensa seja feita com a pessoa física, não mais com pessoa jurídica. Por quê? O que acontece? Vem uma pessoa jurídica só para fazer intermediação. Por quê? Por quê? Então, nesse caso, até por conta de uma questão que é um serviço essencial que não pode ter interrupção, o senhor considera que à luz da lei é perfeitamente possível justificável fazer essa contratação direta até que essa questão de licitações sejam resolvidas. O que não pode se transigir é com o direito inalienável das crianças irem e voltarem em segurança para o colégio. Isso aí tem que ser garantido, e garantido de maneira eficiente. Agora, qual é o modelo a ser feito que pode acontecer algumas intercorrências? Elas têm que ser remediadas pelos instrumentos previstos na legislação, que um deles é a dispensa de licitação. A dispensa de licitação foi feita no primeiro semestre com uma empresa. E o que nós constatamos? Isso aí é prática. Essa empresa, não tem como diminuir, ela contratou as pessoas que comumente prestam serviço aqui, pessoas físicas. Por que não a prefeitura faz um chamamento público dessas pessoas, que eles fazem inclusive, e tem a listagem de cada um, quem é responsável por cada rota, um chamamento público para fins de apresentação na prefeitura, para fazer uma contratação direta, é claro, substanciada com um procedimento de dispensa. Porque senão a empresa está prestando um serviço inexistente, só mesmo uma intermediação. Não tem é dispensável aquilo lá. Essa empresa, ela é uma intermediária entre a prefeitura e o cara da ponta que presta serviço. Por quê? Qual é a vantagem que ela traz? Nenhuma. Só pega parcela do dinheiro. Então vamos tirar ela, que é uma realidade já constatada, e vamos contratar direto. Enquanto o quê? Enquanto se faz uma nova edital de licitação, ainda que seja para contemplar formalmente as rotas que estão sem vencedor no processo anterior, essas eventualmente da Transetur problemáticas, e que eventualmente, se forem rescindidos o contrato, também vão entrar no processo licitatório, e assim a gente aos poucos vai resolvendo. Mas sempre, Mari, o teu raciocínio é perfeito, e isso tem que ficar claro para a população. Ela não pode pagar uma semana, 10 dias sem aula, porque isso é um prejuízo irreparável à criança, e o gestor, ele tem a obrigação de zelar pela continuidade do serviço público. Perfeito, doutor Rodrigo. E fica aí a dica para a prefeitura, professor Carlos Alexandre de Souza, que é sempre muito solícito, né, as recomendações do Ministério Público, para que faça essa contratação direta, já que essa empresa já está provado e comprovado que ela não tem a capacidade sequer, mesmo sublocando, de fazer essas rotas. Mas, claro que a gente aqui no Jornal Integração, a gente sempre dá o direito ao contraditório, né? Então, o representante legal da empresa, caso queira se pronunciar, dar seus esclarecimentos, dar a sua versão de por que não está oferecendo o serviço, o espaço está aberto aqui no Jornal Integração, é só entrar em contato conosco.